Ainda estou tentando processar o que aconteceu naquele dia. Nunca imaginei que presenciaria um momento como aquele ao vivo no estúdio do Verdade em Debate. Desde que cheguei, a tensão já era visível. O público estava dividido e a energia no ar era algo difícil de explicar. De um lado, apoiadores ferrenhos de Nicolas Ferreira, do outro, pessoas esperando para vê-lo tropeçar. No centro disso tudo, Geraldo Luiz, um apresentador experiente, pronto para mais um embate televisivo. Eu já sabia que seria um programa tenso, mas não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O programa começou exatamente como eu esperava. Geraldo Luiz entrou com seu tom provocador, com aquele sorriso irônico, e jogou a primeira farpa sem hesitar. Nicolas, você é muito novo. Acha mesmo que consegue entender os problemas complexos deste país? Ou ainda está na fase de memes e frases de efeito? A plateia reagiu imediatamente. Alguns riram, outros chiaram. Eu sabia que aquela seria a estratégia dele, tentar desestabilizar o deputado logo no começo, e honestamente, achei que Nicolas fosse cair na armadilha. Mas o que aconteceu em seguida pegou todo mundo de surpresa. Nicolas não desviou o olhar, nem se apressou para responder. Ele esperou um instante, como se estivesse absorvendo o ataque antes de decidir como responder. E quando falou, fez isso com calma e precisão. Com todo respeito, Geraldo, a mídia muitas vezes confunde provocação com profundidade. Eu não estou aqui porque você gosta de mim, estou aqui porque tenho relevância. A resposta foi direta, sem rodeios. O estúdio ficou em silêncio por um segundo, como se todos estivessem tentando entender o que tinham acabado de ouvir. Geraldo, que parecia tão confiante, não esperava aquilo. Eu senti a virada no momento exato em que Nicolas continuou. Se minha juventude me impede de entender o Brasil, me pergunto se o ceticismo de um veterano como você é fruto de experiência ou apenas de conformismo. O impacto foi imediato. Algumas pessoas na plateia começaram a aplaudir, enquanto outras murmuravam entre si. Pela primeira vez no programa, vi Geraldo Luiz hesitar. Ele abriu a boca, mas não respondeu de imediato. Era como se estivesse recalculando a rota, tentando decidir o próximo passo. Foi aí que tudo mudou. Percebi que, se Geraldo continuasse com ataques pessoais, perderia credibilidade. E ele percebeu isso também. Então, em vez de dobrar a aposta, ele mudou o tom. Certo, vamos falar sério então. Quero ouvir suas ideias sobre educação, sobre desigualdade. Aquele era o momento que ninguém esperava. Um debate real, sem truques, sem show. E a partir dali, o programa tomou um rumo completamente diferente. Nicolas não perdeu a oportunidade. Sem levantar a voz, sem recorrer a frases de efeito vazias, ele começou a detalhar sua visão sobre educação. O maior crime contra os jovens desse país não é a desigualdade em si, mas a negação do conhecimento. Quando um aluno pobre recebe uma educação de baixa qualidade, ele está sendo condenado antes mesmo de ter a chance de competir. Ele falava com convicção, sem rodeios, e dava exemplos concretos, citando dados, mencionando políticas educacionais que deram certo em outros países. Era impossível ignorar o peso do que ele dizia. Geraldo tentava rebater, trazendo a realidade social como contraponto. Mas como falar de meritocracia em um país onde as oportunidades são tão desiguais? Ele questionou. Só que Nicolas já esperava essa pergunta. Justamente por isso precisamos parar de oferecer aos mais pobres apenas discursos bonitos e começar a dar a eles o que realmente importa: conhecimento de verdade. O estúdio ficou em silêncio de novo. Dessa vez, não por constrangimento, mas porque pela primeira vez parecia que o programa estava discutindo algo que realmente importava. A essa altura, dava para sentir a mudança no clima do programa. O que antes parecia apenas mais um espetáculo televisivo havia se transformado em uma discussão séria.
Geraldo Luiz já não usava o tom debochado do início e Nicolas, por sua vez, mantinha a postura firme, sem cair na tentação de revidar com ataques pessoais. A conversa começou a girar em torno das falhas do sistema educacional, e Nicolas apontou algo que fez muitas pessoas na plateia refletirem. Por que as melhores escolas públicas são justamente aquelas onde os políticos colocam seus filhos? Se todos defendem tanto o sistema, por que não confiam a educação de seus filhos a ele? O apresentador tentou trazer outro ângulo, mencionando as dificuldades de professores e a falta de estrutura nas escolas. A gente não pode ignorar o fato de que muitos professores estão sobrecarregados, mal pagos e sem condições de trabalho. Como você espera mudar isso? Nicolas não hesitou. Dando prioridade. Se o governo pode gastar bilhões em coisas supérfluas, por que não pode investir no que realmente faz diferença? Ele listou cortes orçamentários que poderiam ser realocados para a educação e mostrou exemplos de países compartilhados, e a hashtag número NicolasDestroy subiu para os primeiros lugares do Twitter. O debate já não estava mais restrito ao estúdio. Ele tinha tomado conta da internet. Enquanto alguns comemoravam o desempenho de Nicolas e diziam que ele tinha dado uma aula no apresentador, outros tentavam minimizar a situação, dizendo que tudo não passava de um jogo de retórica. Mas uma coisa era inegável. As pessoas estavam discutindo. O que antes seria apenas mais um embate de provocações vazias virou um debate real sobre educação, desigualdade e o papel do Estado. Até mesmo jornalistas e influenciadores que normalmente ignoravam Nicolas tiveram que comentar sobre o que aconteceu. Nas escolas e universidades, professores passaram a usar trechos do debate em suas aulas para mostrar como um confronto de ideias pode acontecer sem insultos ou ataques pessoais. Vídeos analisando os argumentos dos dois começaram a aparecer no YouTube, e especialistas em comunicação política apontaram como Nicolas havia conseguido reverter um ataque inicial e transformar a conversa a seu favor. O programa, que geralmente tinha uma audiência mediana, bateu recordes e se tornou um dos mais assistidos do ano. A repercussão foi tão grande que, nos dias seguintes, outros apresentadores tentaram replicar a fórmula. Convidaram figuras polêmicas, tentaram confrontos diretos, mas não funcionava da mesma forma. Aquele momento foi único porque não foi roteirizado. Foi uma virada genuína que ninguém previu. E, acima de tudo, foi um lembrete de que um bom argumento pode ser mais forte do que qualquer provocação. No final das contas, o que ficou foi uma lição que muita gente não esperava tirar de um programa de debate na televisão. É possível discordar sem destruir, conversar sem precisar gritar e ganhar um embate sem humilhar o outro. Nicolas não saiu do estúdio apenas como um político polêmico. Saiu como alguém que provou que, às vezes, a melhor resposta não é revidar na mesma moeda, mas sim mostrar que existe um caminho melhor para discutir as ideias. Nos bastidores, Nicolas recebeu mensagens de pessoas que antes não o levavam a sério, dizendo que, pela primeira vez, tinham parado para ouvi-lo de verdade. Algumas delas nem concordavam com ele, mas admitiam que respeitavam sua postura e sua capacidade de argumentação. Esse, talvez, tenha sido o maior impacto daquele programa. Não era sobre ganhar um debate, mas sobre provar que ideias podem ser discutidas sem transformar o outro em inimigo. Geraldo Luiz, por outro lado, também sentiu os efeitos do programa. Alguns o acusaram de tentar humilhar um convidado e falhar. Outros o elogiaram por, no final, ter cedido espaço para um debate real. O que ninguém poderia negar era que ele havia sido pego de surpresa. No fundo, talvez não esperasse que um jovem político pudesse se manter firme sem apelar para a agressividade ou para discursos prontos.
O próprio apresentador comentou em um vídeo dias depois que aquele programa o fez refletir sobre a maneira como conduzia entrevistas. Enquanto isso, Nicholas seguiu sua rotina, mas agora com um novo patamar de reconhecimento. Não apenas entre seus apoiadores, mas também entre aqueles que antes o viam apenas como mais um nome do cenário político. Aquele episódio reforçou a importância da preparação, do domínio dos argumentos e, principalmente, da paciência. Ele sabia que não mudaria a opinião de todo mundo, mas mostrou que era possível, sim, ser ouvido mesmo em meio ao caos de um debate acalorado. O tempo passou, mas aquele programa continuou sendo lembrado. Sempre que surgia uma discussão política, alguém resgatava trechos do embate entre Nicholas e Geraldo. Mais do que um momento viral, aquilo se tornou um exemplo do que o debate público poderia ser se fosse baseado em ideias e não em ataques. Em um país tão polarizado, aquilo serviu como um lembrete de que é possível conversar, aprender e, quem sabe, até mudar de ideia sem precisar destruir ninguém no processo. No fim, talvez essa tenha sido a verdadeira vitória. Não um lado humilhando o outro, mas a percepção de que, no meio de tanta gritaria, ainda existe espaço para quem quer falar e para quem está disposto a ouvir.